Se você está fazendo o contorno facial das suas clientes baseado no formato de rosto delas, para que você está fazendo isso errado. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que você pode estar errando na hora de fazer o contorno facial das suas clientes baseado apenas no formato de rosto delas. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Adriana Brito, maquiadora profissional, e nesse canal você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem, se sentir segura nos seus atendimentos e também para você aprender a se automaquiar com acabamento profissional. Muitas maquiadoras aprenderam que na hora de fazer o contorno e iluminação do rosto, baseado apenas no formato do rosto das nossas clientes. Mas pode ser que você esteja cometendo um grande erro se você se basear apenas no formato de rosto delas. Porque existe uma outra coisinha que eu vou te falar e eu vou te explicar ao longo desse nosso vídeo aqui, que você vai entender melhor como que a gente vai fazer um contorno facial para as nossas clientes de uma forma muito mais precisa e de uma forma que vai deixar o rosto das nossas clientes muito mais simétrico. Só para vocês contextualizar aqui, o contorno ele é um produto mais escuro que nós vamos aplicar no tom de pele da nossa cliente. Independente do tom de pele da nossa cliente, sempre vai ser um tom mais escuro que a gente vai aplicar para a gente trazer mais simetria, proporção e harmonia para o rosto. Pode ser que a gente vai utilizar ali um contorno só para devolver as sombras naturais do rosto, ou a gente também pode utilizar o contorno para esculpir o rosto, ou seja, para deixar ele mais harmônico, para a gente deixar o rosto com os formatos mais tridimensionais. Porque quando a gente passa base e tudo mais, acaba ficando tudo de uma cor só, como se fosse uma tela em branco. Mas aqui agora a gente vai entender melhor como que a gente vai trazer e devolver as sombras para esse rosto, baseado aqui nesses dois exemplos que eu trouxe para você entender de uma vez por todas que você não pode se basear apenas no formato de rosto das suas clientes. Quando nós temos uma tela em branco, nós temos que devolver as sombras para aquele rosto. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos analisar fazendo um mapeamento facial de cada cliente. E aqui é importante você entender um pouquinho mais sobre o mapeamento facial, que o mapeamento é uma estratégia, é uma técnica que você vai utilizar para você mapear o rosto dos seus clientes e entender quais são as proporções, os tamanhos, as dimensões do rosto das suas clientes, e então você vai saber exatamente o que você tem que aplicar naquele rosto e os pontos que você deve aplicar a maquiagem para que você consiga então fazer uma maquiagem muito mais proporcional e completamente personalizada para ela. Então aqui eu trouxe duas modelos que a gente pode considerar que elas têm o mesmo formato de rosto, que é o formato retangular. Nesse formato de rosto retangular, significa que a gente vai encontrar linhas mais retas nesse rosto e também a gente vai encontrar uma altura do rosto sendo maior do que a largura do rosto. Então esse formato de rosto retangular a gente encontra nessas duas modelos. Mas será que a gente pode fazer o mesmo contorno nessas duas pessoas porque elas têm o mesmo formato de rosto? E a resposta é não, nós não devemos fazer o mesmo contorno em dois formatos de rosto só porque eles são o mesmo formato. Porque aqui a gente tem que considerar uma outra coisa que é muito importante, que eu vou até escrever aqui na tela para você lembrar, que é a tal da proporção. Ih, não vai caber. Mas é a proporção. A proporção, quando a gente está falando do rosto, nós temos que levar em consideração as proporções de cada uma das feições, ou seja, o tamanho da testa, o tamanho dos olhos, o tamanho de cada um dos terços do rosto, o tamanho ali do nariz, o tamanho da mandíbula. Então isso tudo é muito importante quando a gente faz o mapeamento estratégico de beleza dessa cliente, para que a gente consiga então fazer uma maquiagem completamente personalizada para ela. Então não é só você identificar o formato de rosto dela que vai fazer com que você crie uma maquiagem personalizada para ela ou um contorno personalizado para ela, porque na verdade o mais importante quando a gente vai fazer o contorno é avaliarmos a proporção de cada uma das feições desse rosto, ou seja, nós temos que avaliar ali o tamanho da testa, o tamanho do terço central. Então eu já até fiz aqui as marcações, ó, para vocês conseguirem identificar aí, que seria o quê? O primeiro terço, que seria ali o tamanho da testa, o segundo terço, que é o terço central, onde está ali localizado o nariz, e o último terço, onde está localizado a boca e o queixo. Então, nós temos que avaliar cada um desses pedacinhos individualmente, além também, claro, da altura do rosto e da largura do rosto, para que a gente consiga, então,
mapeando esse rosto, a gente consiga entregar um contorno personalizado para a nossa cliente. Então, pode ser que você tá errando porque você identificou, então o formato de rosto retangular, eu vou fazer esse contorno, mas nunca vai ser um contorno padronizado. Por isso que é tão importante você aprender, você estudar um mapeamento estratégico de beleza, porque você vai conseguir, mapeando o rosto da sua cliente, entregar algo completamente personalizado para ela e não simplesmente vendo tutoriais na internet ou aquelas imagens da internet que com certeza vocês já viram por aí, onde cada rosto tem um formato, cada formato de rosto tem um contorno específico ou uma iluminação específica, e isso é a maior mentira da internet. Então você tem que ficar atenta, aquilo ali serve? Pode ser que sirva, mas depende das proporções ali do rosto. E quando a gente está tratando e falando de uma maquiagem personalizada e falando que você tem que ter segurança nos seus atendimentos para você entregar algo personalizado para sua cliente, você tem que saber o mapeamento estratégico de beleza da sua cliente. Não adianta você pegar imagens prontas da internet e achar que é só você replicar aquilo ali no rosto da sua cliente, porque não vai fazer o menor sentido e não vai fazer nenhum efeito. E sabe o que é pior? Você pode acabar realçando características que o seu cliente não gosta por causa desse pequeno erro, só de você achar que o formato de rosto vai fazer total diferença. Por isso que eu não uso formato de rosto quando eu tô fazendo um mapeamento estratégico de beleza das minhas clientes. Eu uso para identificar, para fazer algumas recomendações para minha cliente, mas no caso de contorno, não necessariamente eu uso formato de rosto. Então aqui, o que a gente tem que levar em consideração? Como eu falei para vocês, as proporções. Então, por exemplo, a proporção do rosto da minha modelo, vou colocar aqui em cima, da minha modelo número 1, é diferente das proporções de rosto da minha modelo número 2. Então, eu tenho que entender quais são essas proporções. Então, quando a gente está falando aqui de um contorno, nós vamos falar, então, das proporções. Então, por exemplo, a proporção do terço. No contorno aqui da minha modelo 1, por exemplo, o primeiro terço dela é o maior terço. Então, esse daqui é o maior terço dela. A mesma coisa acontece com a minha modelo número 2. Também é o maior terço dela, é o primeiro terço. Porém, isso daqui tá ok, até aí tá tudo certo. Porém, o que nós temos aqui de diferença entre o rosto delas é que o terço central, que é o terço onde está localizado o nariz, na minha modelo número 2 aqui, ele é o menor terço. Então, isso vai me trazer um contorno diferenciado para quem tem esse terço central maior. Então, o terço central da minha modelo número 1, ele é exatamente igual ao tamanho do último terço. Então, já na minha modelo número 2, não. Na minha modelo número 2 é o menor terço. Então, eu vou ter que trabalhar pontos diferentes de contorno e de iluminação para eu deixar o rosto da minha modelo número 2 proporcional. Além disso, também, em relação à proporção aqui de altura e de largura do rosto, a gente consegue perceber, deixa eu tirar essas linhas aqui, a gente consegue perceber, vou até colocar de outra cor, que a altura do rosto das duas é bem próximo, né? Mas aqui a gente tá trabalhando apenas com proporção, porque aqui a gente não foi lá e mediu no paquímetro, certo? Mas a proporção entre a altura e largura desses rostos é completamente diferente. Olha só como o rosto da minha modelo número 1, da Angelina Jolie, ele é um rosto um pouco mais estreito. Já da minha modelo número 2, ele é um rosto mais largo. Então, eu tenho que levar em consideração isso também, para na hora de eu fazer o meu contorno eu não errar. Então, aqui a gente tem proporções diferentes, presta atenção nisso. A gente tem proporções diferentes, porém no mesmo formato de rosto. Então, assim, é importante você saber formato de rosto? É importante, porque você vai conseguir ver as linhas desse rosto. Então, olha só, aqui a gente vê linhas mais angulosas, né? A gente vê linhas aqui mais retas, né? Então, a gente consegue perceber que é um rosto que vai trazer pra gente mais força, né? Mais poder, né? Nesse look, né? Nesse formato de rosto. Porém, pra gente fazer o contorno, até mesmo pra gente linkar, pra gente adequar o formato de rosto da nossa cliente com o desejo de imagem da nossa cliente, é importante a gente saber o formato de rosto. Porque aqui eu tenho um formato de rosto que me traz mais força, me traz mais poder, mas vai que minha cliente quer hoje trazer um pouco mais de delicadeza pro look dela, ela quer um pouco mais de romantismo, de feminilidade. Como que eu vou trabalhar essas linhas com o contorno? Então, o contorno não é somente pra gente esculpir o rosto, ou seja, a gente vai afinar aqui a maçã, a gente vai diminuir a testa, enfim, a gente vai aumentar o queixo. Isso a gente tá falando em relação às proporções, né? Aí a harmonia do rosto. Mas outra coisa que é importante
também termos em mente é que a gente consegue trabalhar as linhas a nosso favor. Então, as linhas, elas vão trazer muito, elas vão expressar muito, seja uma linha mais ondulada, que vai trazer mais suavidade para esse rosto. Então, nós vamos conseguir, através das linhas do contorno e de texturas mesmo, na maquiagem, entregar o desejo de imagem da nossa cliente. Então, dentro do mapeamento estratégico de beleza que nós fazemos para a nossa cliente, nós temos a etapa, então, da geometria de beleza, que é como eu falei para vocês, que são ali as medidas daquele rosto, são as proporções daquele rosto, e nós temos também o desejo de imagem das nossas clientes, porque não é somente a gente ficar lá tirando um monte de medida e fazer uma maquiagem, né, que tá linda, maravilhosa, que tá dentro da simetria, tá dentro da proporção, tá dentro de tudo, mas não condiz com o desejo de imagem das nossas clientes. Por isso que é tão importante entendermos sobre o desejo de imagem delas, porque a gente consiga entregar um trabalho muito mais personalizado para cada uma delas. Então agora você já entendeu que você não pode levar em consideração apenas o formato de rosto das nossas clientes. Você tem que levar em consideração também as proporções do rosto dela e também levar em consideração o desejo de imagem de cada cliente. Para você aprender exatamente como que você vai fazer isso, fazer um mapeamento estratégico de beleza da sua cliente, você saber fazer a geometria facial e entregar esse serviço para sua cliente, seja através de uma maquiagem personalizada, seja através de uma consultoria, uma mentoria, para a sua cliente aprender a se automaquiar, ou até mesmo para você ter muito mais segurança nos seus atendimentos, eu vou te ensinar exatamente todo esse processo do mapeamento, a geometria de beleza e a entrega para a sua cliente, dentro, é claro, do desejo de beleza daquela cliente, desejo de imagem daquela cliente, dentro da nossa formação Jornada da Maquiadora. Para você saber mais informações sobre essa formação, onde eu te ensino tudo sobre o mapeamento estratégico de beleza, clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo para você saber mais detalhes. Lá dentro você aprende tudo sobre visagismo, que é essa parte daí da geometria de beleza, de linhas e expressões lineares. Você aprende também sobre colorimetria, porque as cores também vão influenciar muito até no desejo de imagem da nossa cliente, e também qual tom de contorno que nós vamos utilizar para cada cliente, porque o contorno que a gente vai utilizar, o formato que nós vamos utilizar para cada cliente é diferente, assim como a tonalidade do contorno também vai ser diferente para cada cliente. Então, isso também você vai aprender dentro do nosso módulo de colorimetria. Temos também toda a parte de produtos, onde você vai entender melhor sobre os produtos, saber quais produtos você vai escolher para montar o seu kit de maquiagem profissional. E nós temos também, como assim, um super bônus, toda a parte de marketing, onde você vai aprender a divulgar o seu trabalho para você atrair cada vez mais clientes qualificadas que gostam do seu trabalho e clientes que vão pagar pelo seu serviço de maquiagem personalizada. Essa formação Jornada da Maquiadora é completamente online, você pode reassistir durante um ano inteiro, então você pode ir e voltar nas técnicas quantas vezes você quiser, você vai aprender várias técnicas de maquiagem também, e assim, o mais importante disso tudo é que realmente você vai se sentir segura para você fazer seus atendimentos. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento você adquirir e mais você praticar, mais você vai ter confiança, segurança para fazer os seus atendimentos, cobrar mais caro pelos seus serviços de maquiagem. Então, para você conhecer a nossa formação, clica no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a desmistificar sobre os formatos de rosto, que você não precisa saber todos os formatos de rosto, todo o contorno, daquele jeitinho decoradinho, não precisa saber isso. Você tem que aguçar o seu olhar e trabalhar com o mapeamento estratégico de beleza de cada cliente de forma individual. E eu te vejo na próxima semana em nosso vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos por aqui.